Bia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Viva Bem. É um prazer estar com vocês hoje, mais uma manhã falando sobre saúde. E hoje a gente preparou um programa especial para as famílias que sempre nos acompanham e que os filhos possam ter ou possam também não ter nenhum diagnóstico. Mas a gente vai falar muito sobre terapia, sobre acompanhamento e sobre a importância da família estar muito bem aliada e conectada também com os profissionais que estão acompanhando os seus filhos. Quem está aqui ao meu lado para tirar muitas dúvidas e embarcar com a gente nesse mundo é a Isabel Caldas, que é psicóloga infantil. É muito bom te receber aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, Bia. Um prazer, é sempre muito bacana, né? Receber chamados como esse para disseminar, né? Essa informação que é tão importante, Bia, mas que a gente vem assim notando e percebendo que ainda é muito pouco falada entre as famílias. E a gente combinou também de falar sobre intervenção intensiva. Perfeito. E às vezes acho que só de ouvir esse termo, algumas famílias podem ficar com medo, podem ficar apreensivas. E eu queria que você começasse explicando para a gente o que é considerado intervenção intensiva, o que é? Explica para as famílias que estão nos acompanhando, por favor. Perfeito. Bia e o pessoal de casa, né, que está nos assistindo. Intervenção intensiva, eu acho que primeiro, antes da gente iniciar falando sobre o que é muito importante e necessário a gente abarcar, né, para quem é, qual é o público, né, que é geralmente aí na sua grande maioria, crianças com atrasos no neurodesenvolvimento, como autismo, né, a gente também tem casos de síndrome de Down, paralisia cerebral. Então, todas as crianças que têm atrasos, divergências comportamentais, elas vão sim se beneficiar. E o que seria isso, né? Nós sabemos que síndromes e atrasos, eles causam lacunas nesse desenvolvimento infantil, né, Bia? Seja na linguagem, seja em comunicação, nesse brincar, independência pessoal, nessa socialização. Então, não é só em uma área. Quando as famílias chegam para mim, né, e por vezes chegam com aquele laudo de 10, 15, 20, 30 horas semanais, bate aquele susto, né? Isabel, como é que a gente vai fazer para dar conta disso tudo? Um dia só tem 24 horas, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que acontece, né? O que é que eu busco explicar? Que o autismo e esses, né, atrasos, justamente é o que a gente falou, eles causam lacunas. Então, não vai ser uma hora de terapia por semana que vai conseguir abarcar todos esses atrasos, né? Então, uma hora que é muito, Bill, que a gente vê que é intervenção focal, a terapia focal, né? Que se fala muito e teve sim um estudo sobre isso, que é a terapia focal. Uma hora de fono, psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia. Então, com esse estudo, o que é que a gente conseguiu visualizar? Que a gente não vai chegar até a raiz desses atrasos, né? Precisa realmente ser algo muito intensivo, que é o que a aba traz, né? A aba traz através desse aplicador, né, que cumpre a carga horária. Muitas famílias também começam a pensar assim, Isabel, 4 horas por dia, 3 horas por dia dentro de uma clínica, e não, né? Pode ser na clínica, pode ser na casa, pode ser na escola dessa criança ou desse adolescente. Então, Bia, a gente vai observando que essa intervenção intensiva, ela vai se dar em diferentes ambientes, onde tem comportamento, né, onde tem a vida dessa criança acontecendo, essa intervenção intensiva, ela entra. Eu não sabia que também pode acontecer em casa ou até na própria escola da criança. Então, isso tudo vai ser conversado e ajustado com a equipe terapêutica e até escolar também? Exatamente, Bia. E como é que a gente observa isso, né? Através justamente dessa avaliação inicial. Então, quando essa família chega, a gente senta com esses pais, primeiramente, né, com esses pais. Então, a gente senta, observa, discute com eles, aonde é que estão essas maiores dificuldades. Às vezes,
a criança ela entra muito em crise na escola, ela tem problemas comportamentais em casa, é difícil saídas sociais, né? Ir a um supermercado, restaurantes. Então, o treino social também entra nesse ponto da intervenção intensiva. Então, lá na clínica, hoje nós temos terapeutas que acompanham crianças na escola, que acompanham crianças em sorveterias, restaurantes, para a gente ir e treinar, né, e tentar minimizar esses atrasos. Respondendo, Bia, também é o que você perguntou, né, lá naquele início, para quem é, né? A carga horária, né, a gente inicia com 10 horas, 15 horas semanais ou 20. Esses são os paradigmas, assim, iniciais, né, quando a criança vai até o neuro. Mas o que é que a gente observa muito? Há casos em que o autismo, dificuldades, né, ele vai progredindo, e o que é que a gente observa? Que a criança necessita de mais, né? Então, problemas de comportamento que a gente falou naquela minha última vinda, né? Até aqui. A criança que era pequenininha, ela não apresentava questões importantes, mas vai ficando maior, desafios novos, eles vão surgindo. Então, a criança ela pode iniciar com 2 horas diárias, correspondente a 10 horas semanais, 4 horas diárias, correspondente a 20 horas. E ela pode, sim, aumentar a carga horária, né? Um mito, Bia, que hoje em dia os neuros eles já vêm compreendendo é que quem só necessitava, isso é muito importante, né? De aba intensiva eram casos nível 3 ou níveis 2, quase 3. E assim, isso não é verdade, né? Hoje a gente vê assim, muitos casos de nível 1, a gente tem alguns casos desses lá na clínica, que são nível 1 de suporte, mas sim, ainda entram com 10 horas semanais de aba, porque ainda tem ali lacunas que a gente precisa lapidar, né? Dificuldades que a gente precisa observar. Então, seja na interação social, na independência pessoal, sempre vai ter algo ali que a gente necessita olhar com mais atenção. Vai depender muito de cada caso. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho sobre terapia e sobre desenvolvimento infantil. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, 2. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou, você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer, resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Na Liga de Mossoró, cada passo é um ato de amor. São mais de 170 mil atendimentos por ano, transformando vidas e levando esperança na luta contra o câncer. E com a sua ajuda, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga. Acesse ligademossoró.org.br e saiba como ajudar. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você!
A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Tá chegando Mossoró Cidade Junina 2026, o São João que dá orgulho. De 6 a 27 de junho, Mossoró se transforma em um grande arraiá, recebendo mais de 50 atrações nacionais, além de artistas locais e regionais. Mais do que uma festa, é tradição, é cultura, é sentimento, é orgulho. Vem que a gente te espera de braços e coração abertos. Mossoró Cidade Junina, o São João que dá orgulho. Realização Prefeitura de Mossoró. E já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre a intervenção intensiva, sobre também o acompanhamento e o desenvolvimento da criança. Se você tem alguma dúvida, já fica com a gente. Nossas redes sociais estão passando aqui embaixo e você consegue nos acompanhar. Quem é a nossa convidada de hoje é a Isabel Caldas, psicóloga infantil. É muito bom te receber aqui. E eu queria que a gente continuasse a nossa conversa, a nossa explicação também, falando um pouquinho sobre o receio que muitas famílias têm quando a gente fala da quantidade de horas de terapia. Você falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais, porque às vezes a família pensa, como é que a gente vai programar nossa vida, ou como é que essa criança ela vai conseguir, por exemplo, sair com os amigos, sair com a família, ou ir para o aniversário, como é que vai conciliar as horas de terapia, que são muito importantes, com a vida também de uma criança? Perfeito. Bia, sempre que a família chega, né, e eu digo sempre porque é praticamente em 100% das vezes que isso acontece, né? A família chega pra gente, chega lá na clínica com aquele laudo exigindo muitas horas por dia, né? E assim, Bia, importante falar que além dessas horas aba, ainda tem as terapias multi, né, com fono, psicomotricista, a pedagoga, tem a escola, né? Então, o que é que eu chego e abordo com os pais, né? Em primeiro lugar, assim, eu trago os pais para essa realidade de como é que a criança está hoje, a qualidade de vida que ela está tendo hoje, que isso não vai ser para sempre, isso é muito importante, né? Se a gente tem um bom engajamento das famílias, se a família vai certinho ali, a gente sabe que vai ser um período que vai demorar um pouco, mas que não vai ser para sempre, né? E que a gente está fazendo aquilo ali para que justamente um dia a criança não necessite mais ou de tantas horas, né? Ou que ela possa realmente receber alta de terapia intensiva, que isso acontece, né, Bia? Aqui, no país que a gente mora, isso ainda não é muito disseminado, mas a alta da aba, ela é totalmente possível, né? A gente passou aí por alguns casos. Infelizmente, essa não é a nossa realidade por diversos pontos, mas ela é possível. Então, eu sempre tento chegar para a família com esse ponto, né? Ó, a gente vai ter que apertar um pouco agora, né? Eu sei que é assustador. As famílias, elas falam assim, Isabel, quando eu vejo a sigla, né, o nome, o termo, intervenção intensiva, já me bate o ar de UTI, né? Então, isso já me deixa um pouco mais tensa e preocupada. Mas, Bia, em algumas associações em algumas situações eu faço essa associação, né? Se a gente tem algo assim que precisa realmente de muita intervenção, precisa de muito estímulo, a gente vai estar ali naquele momento dando todo esse estímulo e toda essa intensidade que a criança necessita. E eu sempre trago para a família, né, fechando essa parte, benefícios que a criança ela vai ter tendo essa intervenção num período tão importante que é a plasticidade cerebral, né? Que é um tempo que não volta. Depois que a gente fecha ali aquela janela, né, de ensino, principalmente primeira infância, segunda infância, esse tempo ele não volta mais, né? A criança pode aprender
mas é em um tempo muito mais longo do que seria se ela tivesse tido toda aquela intervenção intensiva. Naquele tempo adequado. E eu sempre trago, lógico que com toda a ética e sigilo, Bia, também histórias bacanas, né, de famílias que iniciaram, tiveram sim a rotina bem cansativa e exaustiva, mas que hoje, assim, ou receberam alta, né, como a gente falou, ou que os filhos, assim, já estão fazendo as terapias mais focais. Eu imagino que quando a criança começa a evoluir, os pais começam a ver os resultados também da terapia intensiva dentro de casa e na sociedade também, bate aquela alegria muito forte, aquele orgulho de saber que está fazendo o melhor pelo seu filho. Exatamente, Bia. E é exatamente essa parte que eles chegam para mim e falam: Isabel, eu acho que você tinha razão, eu acho que ele realmente necessita de terapia intensiva mesmo, porque tem alguns casos também, Bia, que chegam para a gente crianças que antes realizavam as terapias focais, né? Uma hora de psicólogo aqui, uma hora de fono ali. E quando a gente une e faz o que a gente chama hoje em dia de intervenção integrativa, o que é que acontece? Os pais olham para a gente e falam: Isabel, ele passou um ano fazendo intervenções focais, pontuais demais, né? Que não tinham essa intensidade. A equipe não tinha essa visão conjunta, mas agora eu vejo como ele evoluiu e como ele parece estar no mundo. Então, se eu mando João pegar um copo, antes ele não sabia o que era copo, né? Mas esse aprendizado se dá justamente nessa repetição, né, Bia? Então, hoje os pais, eles chegam para mim e falam: Isabel, é isso mesmo, e a gente quer seguir assim, e eles entendem. Ai, que coisa boa. E você, como profissional, também consegue acalmar um pouquinho o coração, né? Porque é um processo difícil, já que é toda a família que você trabalha, não é só a criança. Exatamente, Bia, exatamente. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem Verdade ou Mito, então não sai daí. Essa é a série da Amor. Linda, né? Por aqui ainda não tem nada, mas já tem um monte de sonhos. Eu quero que tenha uma brinquedoteca, Prédio bem grande. E com sua ajuda, nós podemos realizar isso bem rapidinho. Assim, ó, no Pix. Faça sua doação e ajude a Amor a construir sua sede própria. Com você, com amor. Tudo é possível. Todas as quartas-feiras, às 20h15, temos um encontro marcado aqui no Canal 10. Um programa sobre engenharia e arquitetura, sobre o mercado da construção civil, suas inovações, seus principais temas. Então, é você por dentro da obra. Vem com a gente! Vou acender a fogueira pra viver essa emoção. O povo conectado, todos num só coração. É o sinal que te leva a entrar na televisão. O sonho tá começando, a tela cabe brilhando. É noite de São João. É animado, um São João bem arretado. Transmissão com qualidade, muito alcance e muita cor. A Telecab realiza o seu sonho, transformando em realidade com respeito e com valor. A Telecab traz felicidade, conexão que aquece o coração. Não tem distância, tem a qualidade. A Telecab aproximando o seu São João. A Telecab traz felicidade,
aquece o coração. Não tem distância, tem a qualidade. A Telecab aproximando seu São João. Há mais de 30 anos, em mais de 100 cidades, a Telecab traz para você a melhor transmissão do seu São João. Telecab, conexão que aquece o coração. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. De segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Ah, Orson, você não sabe de nada. A cada dia, personagens incríveis vão te levar para lugares mágicos, cheios de alegria e aprendizado. Na Telecab Canal 10, você e sua família têm um encontro marcado com os desenhos mais fofos e emocionantes. É diversão garantida, só na Telecab Canal 10. Esperamos você, de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Telekids! Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Já estamos de volta, quase terminando o programa, mas antes ainda tem Verdade ou Mito. Então vamos soltar a vinheta. Isabel, eu quero que você explique pra gente se é verdade ou mito, ou se depende também. Recapitulando um pouquinho de tudo que a gente conversou hoje, claro, sobre desenvolvimento. Vamos lá. Quanto mais cedo a criança inicia a terapia, maiores podem ser os avanços? Com certeza, Bia. Retomando o que a gente falou, né, no bloco anterior a esse, o nosso cérebro, ele é plástico, né? E nós chamamos o período de 0 até 5, 6 anos, período ouro, nesse desenvolvimento. Então, quanto mais cedo a criança iniciar e manter as terapias,
é muito mais fácil, seguro e duradouro, né? Porque o cérebro ele vai atuar ali como uma esponja. Estímulos que forem ofertados à criança, ela tende a reter e permanecer. Perfeito. E uma sessão por semana é o suficiente para o desenvolvimento das crianças? Não. E isso os pais que me acompanham sabem muito disso, Bia, porque eu sempre pego muito no pé. Não. Como também a gente falou, né, o autismo e outros atrasos, eles causam muitas lacunas no desenvolvimento infantil. E nós sabemos que a aprendizagem, como em todas as áreas da nossa vida, depende de constância e de repetição, né? Então, quando a gente vai aprender a ler, nós vamos para a escola diariamente, né? E não é diferente em crianças que têm TEA ou outros atrasos. Então, não, infelizmente, uma vez por semana não é suficiente e requer, sim, uma intervenção intensiva. Intervenção intensiva, já puxa o que você estava respondendo também. É indicada somente para crianças com TEA? Não, Bia. Nós temos casos, né, de síndrome de Down, paralisia cerebral, né? Alguns casos também transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que podem se beneficiar muito da intervenção intensiva, e casos de TOD, né? O transtorno opositor desafiador. E para a gente encerrar, a constância no acompanhamento faz toda a diferença no desenvolvimento infantil? Total, Bia. E aí puxa para um gancho muito importante, que é o comprometimento da família, né? E de levar certinho, conseguir receber orientações de terapeutas e colocá-las em prática, que é o mais importante, né? Então, nessas intervenções de forma adequada, de forma recorrente, e seguir, né? Aplicar em casa, porque eu acho que quando a gente também fala em intervenção intensiva, 2 horas ou 3, a família, não é necessário fazer mais muita coisa. Ao contrário, né? A família precisa estar ali muito engajada para levar o que a gente aplica em clínica, em consultório, para o parque, para casa, o restaurante, no final de semana, né? Então, todo mundo tem que estar muito unido e muito alinhado. Com toda certeza, para que essa criança consiga evoluir e aproveitar essa janela de oportunidade de aprendizado da melhor forma possível. Certeza. Quem quer conversar mais com você, saber mais sobre o seu trabalho, como é que consegue fazer isso? Bia, podem entrar em contato no link do WhatsApp que está disponível pelo Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, né? Centro Elevar. E você está expandindo para mais cidades também, né? Fala quais são as cidades que as pessoas podem encontrar. Caraúbas, né? Nós estamos chegando para oferecer a terapia ABA de forma muito individualizada, de qualidade de sempre. E também as multis, né? Como fono, pedagogia, psicomotricidade. E eu quero desejar muito sucesso, Obrigada, porque está só começando, Bia. mas vocês estão expandindo e com certeza ajudando muitas famílias e muitas crianças. Obrigada, Bia. É um prazer te receber. É sempre muito bom te receber aqui. A gente vai para mais um intervalo, na volta a gente fala sobre saúde, mas sobre outros temas. Então não sai daí que a gente volta já. Vou acender a fogueira pra viver essa emoção. O povo conectado, todos num só coração. É o sinal que te leva a entrar na televisão. O sonho tá começando, a tela cabe brilhando. É noite de São João. É animado, um São João bem arretado. Transmissão com qualidade, muito alcance e muita cor. A Telecab realiza o seu sonho, transformando em realidade com respeito e com valor. A Telecab traz felicidade, conexão que aquece o coração. Não tem distância, tem a qualidade. A Telecab aproximando o seu São João. A Telecab traz felicidade, conexão que aquece o coração. Não tem distância, tem a qualidade. A Telecab aproximando o seu São João. Há mais de 30 anos
Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo e Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Já estamos de volta e antes de terminar o programa, vamos conferir um material que fala sobre a psicomotricidade. Já que a gente passou o programa inteiro hoje falando sobre o desenvolvimento da criança, a gente vai encerrar assim com a visita à clínica da Marjorie Paiva, que é psicomotricista. Vamos conferir como foi essa visita e a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento infantil. Hoje estamos em um ambiente diferente, viemos visitar o consultório da Carite. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela mais uma vez para vocês, mas já quero adiantar que hoje vamos falar sobre o mundo atípico para as famílias que estão nos acompanhando, que querem aprender mais e saber a importância da psicopedagogia. Fica com a gente, que esse material está recheado de informações. E quem está aqui ao meu lado para trazer essas informações, a Carite Maiara, psicopedagoga. É muito bom estar aqui no seu espaço. Obrigada por receber a gente. Bom dia, eu que agradeço vocês terem vindo conhecer o meu local, é onde aqui muitas coisas acontecem, é um prazer enorme. A gente percebe que é um lugar que muita coisa acontece até porque é muito colorido, muito bonito. Estamos animados hoje, animadas para falar um pouquinho sobre a importância da psicopedagogia para as famílias que já têm o diagnóstico, para as crianças, para os adolescentes que estão no processo de diagnóstico também. E eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando um pouquinho sobre isso. Qual a importância da psicopedagogia, o que é que a psicopedagoga vai fazer e qual a importância durante esse acompanhamento. Explica para a gente. O psicopedagoga é um profissional de extrema importância, que aí ele trabalha da criança até o idoso. Cada profissional tem o seu nicho de atuação. Eu atendo da primeira infância até os adolescentes e tem profissionais que atendem só adolescentes, tem profissionais que atendem o idoso, porque é um trabalho que proporciona a estimulação de aprendizagem. Então, eu sempre costumo falar que enquanto estamos respirando, estamos aprendendo. Então, não existe a idade para o processo do aprender. É uma área de atuação que envolve todo esse público, estimulando todo o processo cognitivo, de atenção, de planejamento, de memória, habilidades cognitivas. Então, através desse profissional da aprendizagem, todas essas áreas são estimuladas. Carite, quando a gente fala sobre crianças atípicas, quais são os maiores ou a maior parte dos atrasos que as famílias chegam até você? Quais são os pontos que vocês precisam trabalhar? Explica pra gente e depois fala um pouquinho dos recursos que você separou hoje. Tá. A questão dos atrasos, eu acho importante comentar um pouco sobre a intervenção precoce.
quando os pais percebem alguma dificuldade, percebem que o sujeito não está acompanhando os pares, ou seja, está bem diferente o desenvolvimento de outras crianças, claro que não em comparação, mas fazendo uma análise aos marcos de desenvolvimento. O que uma criança de 2 anos ela precisa desenvolver? Uma criança de 3. Então, se o pai percebe essa diferença e deixa muito tempo para procurar um profissional, isso tende a dificultar o processo. Então, quanto mais cedo procurar esse profissional para fazer a estimulação, melhor. E uma grande dificuldade que a gente encontra é essa dificuldade na aceitação da própria família, de não aceitar e vai deixando esse tempo passar. Então, a gente encontra essas dificuldades, elas mais trabalhosas, mas que a gente ainda assim consegue potencializar, consegue estimular para que ele consiga desenvolver as aprendizagens. Então, intervenção precoce, um ponto muito importante e chave da nossa conversa hoje. Isso. O recado está dado para os pais, então, e as famílias que estão nos acompanhando. E aí a gente fala sobre habilidades que podem ser desenvolvidas, que são trabalhadas dentro do processo terapêutico. Como é que essas habilidades podem ser trabalhadas? O psicopedagogo, primeiramente, quando pega um paciente, se faz uma análise, uma avaliação psicopedagógica. Eu vou avaliar todas as habilidades de leitura, de escrita, habilidades de matemática, funções executivas, linguagem oral. Então, nós fazemos uma avaliação para identificar os potenciais, porque todos nós temos potenciais a serem explorados. Eu sempre abordo sobre isso, porque estamos enxergando muito as dificuldades e não os potenciais. Então, esse profissional da aprendizagem identifica os potenciais, o que a criança sabe, como ela consegue aprender, quais as metodologias para facilitar esse aprendizado e as dificuldades. Por que ela não consegue aprender? Por que ainda não sabe ler? Por que está tirando notas baixas? E quando a gente encontra todas essas respostas através da nossa avaliação, que nós utilizamos uma avaliação com testes, com análise qualitativa e quantitativa, é uma avaliação muito séria, muito embasada. E após isso, após identificar todas essas questões, nós trabalhamos com a intervenção. Aí eu já sei o potencial, eu já sei as dificuldades, então eu vou estimular a criança ou adolescente através desse espaço terapêutico com recursos direcionados, com propostas direcionadas em cima da especificidade que ele tem. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o processo de intervenção, de terapia, você separou alguns recursos e eu queria que você explicasse pra gente o que você separou, como é que é trabalhado, quais habilidades são trabalhadas com esses recursos. Tá. As pessoas atípicas, com TEA, com TDAH, com transtornos específicos de aprendizagem, quando nós encontramos as dificuldades, fazemos esse atendimento direcionado. Então, não é só vir aqui e brincar. Cada recurso desse, ele tem um objetivo. E aí nós trabalhamos a aprendizagem através do lúdico para estimular, para motivá-lo a aprender. Porque muitos deles não conseguem aprender não porque tem um transtorno ou porque tem uma dificuldade. Às vezes é a falta de motivação, a baixa autoestima, o medo de errar. Então o psicopedagogo, ele se utiliza dessas estratégias, desse mundo aqui de recursos, para poder potencializar essa aprendizagem. Então, cada jogo tem um objetivo. Por exemplo, o jogo Inteligênio, eu gosto muito de trabalhar ele porque são perguntas e respostas de conhecimentos gerais, e para cada idade, cada jogo tem uma idade, e aí nós fazemos esse jogo, o paciente ele se sente desafiado. Aqui tanto eu estimulo conhecimentos de uma forma geral, e também eu trabalho a leitura. Aquele paciente que não gosta de ler, tia Carite, eu não gosto de ler. Mas quando eu coloco um jogo, ele vai fazer questão de ler a cartinha e de ganhar e de trabalhar essa questão do jogar com o outro, do saber perder, do saber errar. Então a gente já consegue trabalhar aqui diversas habilidades. Assim como esse jogo Código Secreto, eu trabalho a parte de funções executivas, raciocínio lógico, memória, atenção, planejamento. A depender do paciente eu consigo trabalhar quantidade, cores, porque cada recurso ele tem um objetivo, mas o psicopedagogo ele
proporciona outros objetivos e trabalha também com as regras diferentes. Então, se é uma criança menor, eu preciso trabalhar quantidade, motricidade fina, pareamento. Então, eu também consigo utilizar esse jogo. Então, é o profissional da aprendizagem que usa muito da criatividade para essa estimulação. E aí, esse eu achei muito interessante o jogo. Eu tava pensando como é que a gente brinca. Tá, esse jogo você pode fazer um código aqui utilizando as cores que você quiser, a sequência que você quiser, e eu vou tentar fazer o mesmo código aqui. Então, eu não olho o seu código, você monta e eu vou colocando até conseguir acertar o código que você colocou. Ah, eu vi agora que realmente não dá pra ver. Você monta aqui, tem 2 pecinhas verdes até aqui atrás, e aí vai montando. Eu imagino que é bem desafiador, então. Isso. As crianças se sentem desafiadas, querem tentar. Isso, porque aqui também a gente, além dessas habilidades que eu pontuei, trabalhamos as regras, que às vezes eles têm essa dificuldade. É uma criança que tem dificuldade na escola porque não consegue seguir as regras, os comandos, e aqui a gente precisa fazer essa estrutura. Ele precisa entender a regra do jogo, onde eu vou dizer o preto está no local correto, e aqui ele precisa entender que aqui na próxima ele também vai colocar o preto. Ah, o verde não tem, aqui nessa ele já não coloca verde, e vai fazendo essa organização. Então não é só sentar, não é só brincar, é uma proposta séria, uma proposta que vai estimular todas as habilidades que está causando a dificuldade, vai estar potencializando o desenvolvimento da aprendizagem. Eu adorei, nunca tinha visto esse jogo não. Eu imagino que, como você falou, dá para trabalhar muitas habilidades com ele. Dá sim. Você preparou esse aqui também, que são fichinhas, um quadro de sentenças. Isso, aqui nós trabalhamos muito a proposta de alfabetização, de leitura e escrita, mas de uma forma mais dinâmica, como eu falei, trazendo a criança e o adolescente para o lúdico, para ter a vontade de aprender. Então, esse jogo é um jogo muito simples, onde eu trabalho construção de frases, sinais de pontuação, conectivos, então tudo vai depender da proposta. Um jogo simples, mas que tem vários objetivos. Como você falou, tudo dá para trabalhar muitos pontos. A gente percebe quando você vai explicando, já vai tendo ideias também, que a cor, que a forma, tudo isso vai ser trabalhado de acordo com a necessidade da criança e do adolescente. Isso, aqui eu posso dar só a imagem e pedir para ele construir a frase, aí eu tiro as frases e aqui ele pode escrever, ou eu posso colocar um A4 para ele estar escrevendo a frase. Já vejo a questão da escrita também. Tem muitas crianças que têm a dificuldade de leitura de imagens. Essas imagens que eu coloquei são simples, skate, mochila e gato, mas tem imagens que a criança ela não faz aquela leitura. A gente trabalha também a leitura de imagem, a própria letra, o espaçamento, aquela criança que escreve no formato muito grande. Nós também trabalhamos o espaçamento, delimitação de espaço. Então, trabalhamos sim leitura, escrita, produção textual de uma forma diversa para que ele tenha esse prazer pela aprendizagem. Você separou algumas cartas também, alguns brinquedos ou brincadeiras diferentes nesse caso? Isso. Eu gosto muito dessa, tirando de letra. Eu costumo muito trabalhar com as pessoas, principalmente com os adolescentes com autismo, que aqui são expressões idiomáticas, expressões de duplo sentido, onde as pessoas com TEA têm muita dificuldade. Então, ele lê a história e ele vai dizer qual é a parte que fala sobre o duplo sentido, sobre a expressão idiomática. Ele vai identificar que eles têm muita dificuldade de compreender. Então, eu já trabalho essas questões aqui com ele. Essa caixinha terapêutica, eu trabalho atenção seletiva. A atenção seletiva é uma das dificuldades que a maioria das pessoas tem quando vem para consultório. Era uma vez, são imagens, aqui eu trabalho produção textual, construção de frases, leituras de imagem. São várias imagens que tem dentro dessa cartinha, dessa caixinha terapêutica. Essa outra eu gosto muito, que é a interpretação de texto. Algumas crianças, elas têm dificuldade de fazer a interpretação dos textos, ler, mas não conseguem interpretar o que leu. E aqui eu vou lendo junto com ela, vou elaborando as perguntas que essa própria caixinha ela já traz. E vamos conversando, porque às vezes o pai chega e diz, mas ele já está alfabetizado, já lê tudo e não sabe interpretar.
E, Beatriz, eu percebo que a falta de autonomia nessas pessoas, principalmente quando tem algum transtorno, alguma deficiência, elas têm dificuldade de interpretar. Então, a falta de autonomia gera essa dificuldade. Quando o pai, ele protege muito, a família protege muito, faz tudo por ele lê, mas ele não interpreta. Isso é gerado pela falta de autonomia, ou seja, tem sempre alguém fazendo algo por ele. Então, quando ele lê um texto, ele não consegue perceber essa interpretação. Bem interessante. E essa falta de interpretação, essa dificuldade vai percorrer em vários âmbitos da vida. A gente está falando aqui em um jogo, na terapia, mas vai em vários outros pontos na escola, futuramente em uma faculdade, com os amigos. Então, são habilidades sempre que a gente percebe que vão ser trabalhadas aqui para a vida, para ter uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento. Isso, para ele entender o contexto, as situações, o meio social, por exemplo, problemas de matemática também. Eu tenho um paciente que ele sabe todas as operações, as 4 operações, mas ele tem dificuldade quando eu coloco um problema para ele, um recurso que tem problemas, ele não consegue entender o que aquele texto quer dizer e que tipo de operação ele vai utilizar. Então, é um paciente muito potente, mas que infelizmente ainda tem dificuldade nessa resolução pela falta de interpretação. São muitos pontos realmente que podem ser trabalhados. A gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você falasse um pouquinho como é que os pais ou quando os pais devem procurar o psicopedagogo e como é que conseguem chegar até você. Tá, excelente. Os pais, eles devem ficar muito atentos e fazer esse acompanhamento. Inclusive, nós que somos psicopedagogos, além de todo esse trabalho clínico, nós fazemos essa orientação para os pais, a orientação parental também junto com a escola. Então, o psicopedagogo, ele trabalha na atuação da dificuldade e também da prevenção com essas orientações. E aí, percebeu alguma dificuldade, percebe muitas notas baixas, não quer estudar, baixa autoestima para o processo de aprendizagem, está na hora de procurar o psicopedagogo. E eu estou nas redes sociais, psicopedagoga Caritia Maiara, lá tem o meu telefone no link da bio e pode entrar em contato, estarei sempre à disposição. E eu quero agradecer você ter recebido a gente aqui no seu espaço. É muito bom conversar mais uma vez sobre saúde, sobre prevenção, sobre intervenção precoce. Muito obrigada, Caritia. Eu que agradeço. Agora a gente vai voltar para o estúdio, tá bom? Não sai daí que a gente volta já. Muito obrigada, Marjorie, pela visita. É sempre um prazer estar com você e falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre as crianças. Muito obrigada por abrir sempre as portas da clínica para a gente. Agora sim, a gente está ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar para continuar falando sobre saúde. Muito obrigada a você que ficou com a gente durante essa manhã. A gente continua a nossa programação normal. Você consegue ficar muito bem informado através das nossas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.